chegar mesmo para essa reunião. Amém? O que é a justiça de Deus? O que é o amor de Deus? Eu vou falar nessa noite sobre esses dois pontos que Deus ministrou ao meu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, versículo 16 a 18. Chegou a mudança, Arnaldo? Arnaldo, chegou a mudança? Tá tudo certo? Não chegou não, irmão? Você veio e a mudança não veio? Ela está chegando, então tá bom. Diz assim o texto: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á com seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Amém? O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar. O texto que eu acabei de ler, do profeta Sofonias, ele vai falar sobre algo que era um reflexo de uma sentença ou uma continuidade daquilo que ele profetizou. Para você compreender melhor essa leitura do texto, Sofonias ele viveu nos tempos do rei Josias. Josias foi um rei que ele, levantado por Deus, ele tenta fazer uma reforma. Havia uma idolatria, havia uma declinação moral e espiritual, o povo estava corrompido, havia uma adoração a falsos deuses em Israel, havia uma iniquidade tremenda nas nações em Judá, havia, um caos moral e espiritual nos dias do rei Josias. Josias, quando ele começa o seu ministério, o que acontece? Ele sente o desejo de fazer uma reforma espiritual, uma reforma moral, uma reforma social, como rei que ele tinha essa autoridade. E ele tenta realmente fazer isso, mas ele, ao invés de vencer todos esses principados, todas essas práticas, ele é vencido. E ele acaba entrando na onda daquilo que estava acontecendo ali. E dentro desse contexto, Sofonias, ele é levantado por Deus para profetizar para a nação. Se você observar o capítulo 1, ele vai falar, ele traz mensagens centrais de justiça e do amor de Deus. O Sofonias, ele vai falar sobre a transgressão no capítulo 1, capítulo 2, ele vai falar das transgressão das nações de Judá e de Jerusalém. No capítulo 3, ele vai falar sobre a transgressão, inclusive, do povo de Deus. E quando ele fala, inclusive, do povo de Deus, ele está falando dos sacerdotes, ele está falando dos profetas, ele está falando daqueles que eram responsáveis para manter o padrão de Deus, ou uma voz profética na nação que Deus escolheu. Mas até esses, assim como Josias, que foi levantado para manter uma vida de relacionamento, de santidade, de busca de Deus, de uma voz, de dizendo assim: assim diz o Senhor, eles estavam declinando, eles estavam envolvidos, eles se corromperam, eles entraram no pecado. Vou dizer assim, era aquela coisa que fala assim: todo mundo está fazendo. Os profetas daqueles dias, os sacerdotes daqueles dias, ao invés deles serem uma voz profética, eles acabaram sendo sufocados. E eles se envolveram também nos mesmos pecados, nas mesmas coisas. E você vai ver no capítulo 1, capítulo 2, o profeta Sofonias denunciando esses pecados, denunciando a corrupção dos profetas, denunciando a corrupção dos sacerdotes, tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado. E dentro desse contexto, ele também vai falar sobre o juízo de Deus, porque Deus levanta o rei Josias, amém? Quem está comigo? Ele levanta o rei Josias, mas esse rei é vencido pela situação, e aí os sacerdotes também são vencidos, os profetas são vencidos, e todos se envolvem com esses pecados. Sofonias começa a profetizar o juízo de Deus. Ele diz assim: vocês estão te dizendo que são poderosos,
vocês estão vivendo uma falsa prosperidade, vocês estão dizendo que vocês conseguem tudo, mas eu quero dizer, Sofonias profetizando, o juízo está vindo, a sentença está vindo, porque vocês rejeitaram, até mesmo Nínive, que era uma nação que tinha se convertido totalmente ao Senhor, entrou pela mesma corrupção. E aí, Deus falando através do profeta, Ele vai trazer o juízo sobre a terra, Ele vai trazer o juízo sobre vocês. E Ele diz assim, os seus filhos serão levados cativos, as suas mulheres serão envergonhadas, vocês serão castrados, vocês serão envergonhados, vocês sofrerão a ira do Senhor. Sofonias não fala que era a Babilônia que estava vindo para trazer, escravizar todos os reinos, mas o profeta estava falando, o juízo de Deus está vindo sobre vocês. O juízo de Deus está vindo sobre vocês. E é interessante, irmãos, que nesses capítulos ele cita claramente a transgressão que era feita no secreto, escondido. Porque o profeta é aquele que é a voz do Senhor diante do silêncio do ser humano na presença de Deus. A voz do profeta, a voz profética é a voz de Deus, quando há um silêncio do homem a respeito de Deus. E Sofonias, ele está profetizando, ele está falando sobre isso. E aí, irmãos, no capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 18, até 21, ele vai falar sobre a restauração que Deus, o Deus de justiça, traria também sobre aqueles que se arrependessem, sobre aqueles que voltassem o seu coração para Deus. E é interessante, irmãos, que Deus, ele sempre tem falado, desde o Éden até Apocalipse, que vai ainda acontecer, ele vem falando sobre o juízo dele, ele vem falando sobre a justiça dele, que Deus é justo. Irmãos, independente da circunstância, da situação das pessoas, Deus é justo. Deus é justo. E nós podemos ver isso, que em toda a Bíblia, Deus, ele sempre manifestou essa justiça dele. Qual é o padrão da justiça de Deus? É dele mesmo. É um dos atributos de Deus. Não há uma cartilha, como Nietzsche diz, que nós colocamos a cartilha da ética, da moral, de acordo com a sociedade que está ali vivendo. Nietzsche, ele diz isso nos seus escritos, que fazem para os intelectuais, para os acadêmicos. Ele diz assim, a ética moral é de acordo com o que a sociedade está ali. Para determinada sociedade, isso aqui serve. Para outra sociedade, isso aqui já não serve. Nietzsche escreve sobre isso. Mas quem faz a moral de Deus? Como é que Deus, ele estabelece a moral ou a ética que ele diz que é certo ou errado? Ele mesmo é o padrão. Ele mesmo, nele mesmo, ele estabelece os seus princípios e os seus valores. Por isso que muitos filósofos como Nietzsche tentaram matar Deus, ou dizer que Deus estava morto, porque eles achavam que aquilo era um absurdo, que era algo atemporal, que não fazia mais parte da cultura para aqueles dias. E aí onde que ele escreveu tudo que ele escreveu. Mas você pode ver que desde o começo nós vemos sobre a justiça de Deus. Olha, irmãos, quando você pensa em justiça de Deus, o que lhe vem à cabeça? Com todo o coração. Quando você fala assim, Deus é justo, a justiça de Deus é perfeita. Se de repente você for um crente vingativo e gosta daquela música que a Ira não gosta, A Minha Vitória Tem Sabor de Mel, ela não está aqui, né? Ela foi ver a mãe dela, eu acho. Então, você vai pensar assim, não, Deus é justo quando Ele vinga ao meu favor. Aí Deus é justo. De repente alguém se levanta contra mim e coisa e tal, e Deus vai lá e quebra a perna daquele amalequita. Isso é uma versão para não falar outras coisas, né? Então, aquele amalequita, né? Aquele filho sodomita, né? Então, tem muitas pessoas que falam que a justiça de Deus é quando Ele faz algo para vingar a injustiça, ou algo que você sofreu um dano. E aí você fala assim, Deus é fiel, Deus é justo. Mas quando fala-se sobre justiça, o que vem à sua cabeça sobre a justiça de Deus? Será se é aquela coisa assim que você errou e Deus vai lá e dá uma acertada? Porque para muitos de nós, Deus, ele é tão justo, que se você pisar na bola, ele vai acertar. Porque nós temos um conceito, e muitas vezes esse conceito não é o conceito que a Bíblia fala sobre a justiça de Deus, sobre o justo Deus,
ou sobre como Deus julga todas as coisas. Se você for pensar em justiça de Deus e ligar isso ao STF, está filmando, né? De repente você vai entrar em crise, porque de repente alguma coisa pode acontecer. Se você olhar a justiça que nós temos aí hoje em todos os lugares, você vai falar assim, não, porque a justiça, ela depende de quem que está pagando. Então qual é a justiça? Quando fala em justiça de Deus, o que vem na sua cabeça? Desde a criação, irmãos, Deus vem exercendo a sua justiça. Foi assim com a humanidade ao pecar. Deus ama o homem. Olhe para cá, Deus ama o homem. Irmãos, ama. Ao ponto dele fazer toda a criação com a sua palavra. E ele fez perfeito. Mas quando ele foi fazer o homem, a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. Por isso que o inimigo, ele te odeia tanto, porque ele sabe que ele é um ser criado, ele não é filho de Deus, ele é um ser criado. Os anjos são seres criados, os serafins são seres criados, o universo é algo que Deus criou, a natureza Deus criou, mas quando Deus, ele criou a mim e a você, ele soprou a essência dele, o âmago dele em nós, e por isso que nós somos diferentes das outras criações. Por isso que Deus, quando ele cria o homem, ele não cria o homem para morrer, ele não cria o homem para ficar isolado, ele cria o homem para ser imortal, ele faz o homem corpo, alma e espírito, como ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele dá a esse homem a capacidade de decidir entre o sim e o não, ele dá ao homem essa capacidade de fazer escolhas. E esse Deus justo, quando esse homem peca, o que Deus faz? Ele não vai lá e passa a mão, ele não vai lá e começa simplesmente a colocar panos quentes, como muitas vezes nós fazemos. Esse Deus, ele exerce a sua justiça com a obra da sua criação, com a obra-prima da sua criação. Qual foi a justiça de Deus ali sobre o homem? O homem pecou e foi afastado da glória de Deus. Deus exercendo a sua justiça. Quando esse homem que tinha ali tudo para viver para sempre com Deus e viver o projeto de Deus, esse homem peca. E aí Deus, exercendo a sua justiça, tira o homem do Éden, tira o privilégio do homem viver para sempre. Não é eternamente, porque é eterno somente Deus. Amém? Muitas vezes a pessoa, não, porque o homem é eterno. Não, o homem ele foi criado para ser imortal. Ele teve um começo, mas não é para ter fim. E aí, irmãos, Deus exerce a sua justiça. Desde a criação nós vemos isso na humanidade. Foi assim que ele exerceu a sua justiça, mandando o dilúvio. Começa, o homem peca, o homem desvia, o coração do homem é todo maldoso, faz transgressões. E aí, irmãos, Deus é tão justo, que ele decide exterminar com a humanidade. E aí alguns falam assim, não, porque o Noé era diferenciado, Noé era um cara perfeito. Não, irmãos, porque Deus é tão justo, que ele fez uma promessa para Adão e Eva. Da descendência de vocês vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Daquele de vocês vai vir alguém que vai reconciliar novamente o homem com o seu Criador. Se ele poderia, irmãos, Deus tem poder de fazer tudo do novo. Tem ou não? Tem, irmãos. Mas ele não fez isso por quê? Porque ele é justo. Ele não seria injusto em trazer uma promessa e não cumprir essa promessa. Toda a humanidade foi exterminada pela sua maldade, pelo seu pecado. Mas Deus reservou Noé e a sua família. Noé não era o exemplo de perfeição. É tanto que quando ele sai dali, acontece algo que nada agradável. Mas Deus achou graça em Noé. Deus derramou sobre ele uma graça que o separou, colocou na arca. Ele ainda deu a graça de pregar, de anunciar que Deus enviaria o juízo, A nação pecou, os povos pecaram, todo mundo pecou. O coração do homem era somente pecado. E Deus, sendo justo,
ele determina que estaria exterminando aqueles que rejeitassem a sua salvação. Irmãos, Deus é justo, você pode dizer amém? E olha, irmãos, ele é tão justo que ele estabeleceu a lei e os profetas para revelar a sua justiça e a sua vontade. Por isso, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos acesso à Bíblia e olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para os profetas, olhamos para a lei, nós vemos o caráter de Deus, a justiça de Deus, Deus sendo fiel. Deus falou para Moisés: Moisés, toca na rocha. Moisés foi lá e bateu na rocha. E Deus, porque Ele é justo, Ele traz uma condenação, Ele traz um juízo, Ele exerce a justiça, impedindo de Moisés entrar na terra prometida. Nós, irmãos, falaríamos assim: nossa, o cara tirou o povo lá do Egito, sofreu mais do que sovaco de aleijado, e aí porque ele simplesmente vai, toca, ele dá, né, ele exagera ali na ação, ele não entra na terra prometida. Mas sabe por quê? Porque Deus, Ele cumpre a sua justiça. Quem está comigo? E olha só, irmãos, olha o que a Bíblia fala sobre a justiça de Deus. Os meninos vão colocando um telão para você acompanhar comigo. Salmo 89, 14 diz assim: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Salmo 89, 14, vou repetir: a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. Salmo 97, 2 diz assim: nuvens escuras e espessas são cerco, retidão e justiça são a base do seu trono. Salmo 99, 4: és rei poderoso que ama a justiça. Tu afirmas a equidade e executa o juízo, a justiça em Jacó. E olha lá em Apocalipse 15, 3. 15, 3. Apocalipse 15, 3 diz assim: e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Sabe, irmãos, o profeta Sofonias, ele traz essa mensagem clara diante dos pecados de Judá, de Israel, a falta de arrependimento do povo de Deus, sobre o santo Deus, trono de justiça, que exercia essa justiça. Irmãos, olha o que esse povo sabia do que Deus tinha feito no passado, e como eles rejeitavam essa justiça de Deus, simplesmente achavam assim: não, sabe, é a graça. Se fosse hoje, nos dias de hoje, ele fala assim: não, irmão, pode servir a Deus do seu jeito. Era mais ou menos isso. E aí, os profetas, eles vinham, e como Sofonias, e diziam assim: ó, vocês estão dizendo que estão andando caminhos retos, mas o caminho de vocês são tortos. O padrão é de Deus, a lei é de Deus. E irmãos, nós estamos vivendo em tempos, irmãos, que cada vez as pessoas, elas querem determinar como que Deus vai julgar. Como Deus vai julgar? Pela sua palavra. Como Deus vai julgar? Pelo seu padrão. Como Deus vai exercer juízo sobre todos os povos através da sua palavra. E aí, irmão, nós estamos o quê? Simplesmente colocando a justiça de Deus de lado e dando uma ênfase sobre a graça. Não, porque você pode fazer o que você quiser, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E aí, colocando essa graça que está na Bíblia e que é verdade, colocando ela lá em cima e esquecendo da justiça de Deus. Deus foi justo até com o diabo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi justo até com o diabo, porque havia uma sentença, havia uma lei. Adão e Eva quebraram essa lei. Havia uma lei nos mandamentos, quebraram os mandamentos. Havia uma lei dos profetas que profetizavam da justiça, do juízo. Eles rejeitavam isso e aí se tornavam escravos. Deus queria isso? Não. Irmãos, Deus, Ele nunca quis que o homem entrasse pelo caminho que tem entrado. Deus nunca quis que eu e você vivêssemos uma vida de pecado. Deus nunca quis que eu e você simplesmente vivesse uma vida afastada de Deus. Deus nunca quis que eu e você simplesmente caminhasse por caminhos tortuosos, vivesse uma vida morna espiritual, vivesse uma vida apenas de religiosidade, apenas um domingo. Deus nunca quis isso.
E muitas vezes nós vemos as nações, os povos, as religiões, dizendo assim, não, Deus é bom, Deus é amor. E eu vou falar sobre o amor de Deus agora. Deus é amor, Deus não vai exercer juízo. Irmãos, Deus sempre, de tempo em tempo, Ele exerce o juízo sobre as nações. De tempo em tempo Ele levanta algo ou alguém para que o juízo dele fosse exercido. Certa vez Jesus estava lá no templo e eles admirados com o templo. Olha que templo, olha, nossa, demoramos tantos anos para construir esse templo. Foi 40 anos construindo, olha que maravilha. Aí Jesus disse assim, destruirei esse templo em 3 dias. E aí os religiosos entraram em crise. Como é que pode esse camarada dizer que uma coisa que demorou tantos anos, com tantas pessoas, com tanta tecnologia, com tanto cimento, com tanto isso, tanto aquilo, ele vai dizer que ele, comelão, como chamavam de Jesus, comelão e beberrão, vai destruir isso em 3 dias? Vai destruir a nação? É lógico que Jesus estava falando do seu corpo, do seu templo, mas Deus é justo, Deus é fiel. Você pode dizer amém? Deus é fiel. Sabe o que aconteceu? Roma, no ano 70, foi lá e destruiu o templo. Não deixou pedra sobre pedra. Porque Deus é justo. Porque eles estavam idolatrando o templo. Irmãos, bênção é bom. Bênção é bom. Mas não é Deus. Família é bom. Mas não é Deus. A esposa é algo maravilhoso, mas não é Deus. O marido é algo maravilhoso. O marido é algo maravilhoso. Deus do céu. Só veio homem para a igreja hoje. Mas não é Deus. E o problema, irmãos, é que nós estamos pegando a bênção que Deus nos dá e transformando em bezerros. Bezerros de ouro. Estamos transformando em frutos de idolatria. Porque eu acho que o emprego é mais importante do que a Deus. Eu acho que a família é mais importante do que a Deus. Eu coloco muitas coisas e ainda digo assim, não, porque mais importante é Deus em primeiro lugar. Então, se é Deus, onde que está Deus em primeiro lugar na sua vida? Onde que está na minha vida? Porque a primeira coisa que tiver, nós estamos apostatando, errando, pecando, abrindo mão. E eu estou nessa noite aqui, irmãos, para dizer o seguinte, que Deus vai trazer o juízo sobre a terra. Jesus está voltando. A terra está sendo preparada para o homem da iniquidade, para o anticristo. Nós começamos a estudar esses dias agora Apocalipse e vamos falar sobre esse homem da iniquidade, sobre o anticristo, sobre o governo mundial, sobre a moeda única. Irmãos, está tudo aí diante de nós. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus vai exercer juízo. Por quê? Porque os homens, eles viverão uma vida tão de injustiça, de praticar tanto pecado, que o pecado vai se tornar normal para as pessoas. Tem gente que já... Irmãos, aqui não acontece isso. Só lá em Catalão. Irmãos, tem gente que já peca, imaginando na sua cabeça, projetando como que ele vai pedir perdão. Ele já está ali assim, não, eu vou pecar, mas bem pecado, aí eu vou viver na mangaça, vou fazer o que eu der na cabeça, aí depois de um tempo eu vou lá, vou pedir perdão para Deus, vou ajoelhar, vou dar a oferta do sacrifício, vou ficar no banco, vou obedecer o pastor, vou pedir perdão para a igreja. O camarada já peca com tudo projetado, como que ele vai fazer? Estamos vendo nesses tempos, irmãos. Tem gente que já pensa assim, não, eu vou deixar minha mulher, eu vou deixar meu marido, assim, 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 vou fazer o que tá. E lá na frente eu vou e arrumo outra pessoa, e vou para outra igreja e falo que eu estou com uma nova família. Porque é isso que tem acontecido, irmãos. Tem gente que já fala assim, não, é uma mentirinha de gasto. É aquela mentirinha gospel. Você já ouviu falar mentirinha gospel? É aquela mentira que não afeta ninguém. Irmãos, mentira é mentira. E a injustiça está aí. E tem gente que, irmãos, tem gente que acredita mais na mentira do que na verdade. Tem hora que ele fala a verdade e ele fala assim, será que é isso mesmo? Ele está tão acostumado a mentir que ele
A hora que fala a verdade, ele se assusta. E isso, irmãos, está sendo uma prática cada vez mais real em nossos dias. É a justiça, e Deus vai executar a justiça. E aí, irmãos, eu penso assim, aquele povo ouvindo Sofonias falar, e aí Sofonias não para de profetizar. No capítulo 3, ele traz o restante da profecia, que diz assim: esse Deus de justiça também é um Deus de amor. Esse Deus que executa justiça, não executa justiça como o ser humano, porque nós, como vamos exercer justiça, a gente quer pisar, a gente quer, sabe aquela coisa assim, até sair todo o caldo. Essa é a justiça do homem. Mas Deus, quando exerce justiça, Ele estabelece também o seu amor. Que amor é esse? É de não simplesmente esmagar, mas quebrantar, mudar, converter, trazer consciência, trazer já arrependimento. E aí você vê que o Sofonias, ele diz assim, ó, vocês vão receber esse juízo, e isso não é maldade de Deus, não é algo para vingança de Deus, mas é essa justiça de Deus para que vocês voltem para o Senhor, se arrependam dos seus pecados, e Ele possa novamente derramar sobre vocês bênçãos, e Ele possa novamente colocar vocês por cabeça, e Ele possa realmente se alegrar em vocês. Irmãos, o homem caiu, o homem pecou, mas Deus, Ele é tão amoroso, Ele é tão amor, que Ele deu o seu Filho. Quando Adão e Eva pecaram, Deus determinou uma palavra de juízo, mas também Deus determinou uma palavra de amor. Sabe qual foi a palavra de amor? Você não vai ficar para sempre sem salvação, eu enviarei o Salvador. Ele estabelece a justiça e Ele manifesta o seu amor. Quando Ele estabelece o juízo através do dilúvio, Ele estabelece a justiça, mas Ele também manifesta o seu amor, dizendo o seguinte: quem entrar na arca vai salvar. A arca é um fator de salvação. Na lei, Ele prova que claramente ninguém poderia ser salvo pela lei, mas praticar a lei traria uma vida de qualidade. Ninguém salvaria por meio de uma voz profética, não, mas essa voz profética faria prosperar a alma das pessoas. E aí Jesus veio, a humanidade estava condenada, perdida. Jesus, pela manifestação do amor de Deus, para cumprir este amor de Deus, Ele veio como homem, Ele viveu aqui nessa terra, pecou, não pecou. Ele praticou tudo aquilo que era necessário, que eu e você podemos praticar. Ele venceu o pecado. Ele foi ao Hades, Ele foi às regiões inferiores, pegou a chave da morte e da vida, rasgou a dívida que havia contra nós. Ele não pediu algo em troca. Irmãos, você não aceita Jesus, Jesus já te aceitou, Ele já te recebeu. Você não fica aquela coisa assim: ah, será se eu vou ter que aceitar Jesus? Meu irmão, Jesus já te aceitou. Ele já redentou sobre você, Ele já trouxe a redenção sobre você. Por quê? Porque Deus é amor, Ele é justo, Ele é justiça, sim. Mas nessa justiça de Deus, Ele manifesta também o seu amor. E o amor dEle quebra grilhões. O amor dEle nos constrange. O amor dEle é maior do que qualquer sentimento que possa haver sobre a terra, que possa ter sobre a terra. Olha só, irmãos, nós precisamos olhar para a Bíblia e ver que Deus amou ao João, ao José, a Maria, ao Meneghete, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para ele não perecer, mas para que ele tenha a vida eterna. Irmãos, como nós precisamos conhecer e vivenciar este amor de Deus, porque quando nós experimentamos este amor de Deus, nossa vida nunca mais será a mesma. Nós não vamos ter medo da justiça de Deus, porque nós vamos estar misturados com esse Deus de amor, de misericórdia, de bondade e de justiça. A justiça de Deus não vai ser um peso para nós, mas vai ser um prazer de saber que Deus é justo e Ele é amor, e Ele manifesta esse amor, dando a oportunidade a cada dia de eu me posicionar nele. Sofonias, ele diz assim, ó, Deus vai exercer juízo, vai colocar em prática a sua justiça, mas Israel, Judá, você vai se converter, você vai se quebrantar, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que o pai corrige o filho que ama.
A irmã disse assim: da onde surgiu tanto problema? Da onde apareceu? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ter problema, você seja fiel. Você quer ter batalha, seja fiel. Porque o reino de Deus não é para covardes. Não é para crente meia boca. O reino de Deus, Jesus falou assim, o reino de Deus é conquistado por esforço, por garra. A salvação é pela graça, amém? Mas o reino de Deus é passo por passo, pedaço por pedaço. É um lugar de perdão, é um lugar de recomeço, é um lugar de manifestar a graça, esse amor de Deus. Irmãos, Deus diariamente está manifestando o amor dele para os nossos corações. Última vez que eu preguei aqui, eu falei assim: o que é um milagre? Um milagre para um pode ser uma dor de cabeça que foi curada, para outro pode ser um câncer. O milagre pode ser o respirar. Então, o conceito de milagre, quando você tem uma saúde bíblica, ele é muito amplo, apenas aquela coisa assim extraordinária que a gente coloca. Mas o que é o amor de Deus? O amor de Deus, para ser vivenciado, experimentado, pode ser um pai que abraça o filho. E aquele filho que talvez vai conhecer o primeiro amor de Deus através de um pai que abraça. Um pai que diz eu te amo. De uma mãe que acolhe. De um pai terreno que exerce misericórdia. Quando se fala no amor de Deus, o que vem ao seu coração? É aquela coisa que vai concordar com os seus erros? Não. Esse amor de Deus é aquele que diz assim: meu filho, você vai ficar de castigo. Mas pai, isso não acontece em nenhuma família. Só lá em casa. Mas pai, coisa e tal. Não vai mexer em celular. Não vai mexer nisso. Por quê? Porque eu te amo. Porque o amor é manifesto com limites. O amor é manifesto aqui na terra dizendo não. O amor é manifesto aqui na terra tendo esse caráter de Deus que é do perdão. Quantas pessoas não conseguem se perdoar e não conseguem perdoar? Porque não está vivenciando esse amor. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele exala esse amor diariamente com você. Porque nós não merecemos, irmãos. Que se fosse exercer a justiça como nós muitas vezes pensamos, todos nós que estaríamos no sal. Mas Deus não exerce a justiça dele na nossa maneira, mas na maneira dele. Nínive estava condenado. Destrói, vou destruir Nínive. Jonas vai lá e diz que eu vou destruir tudo. Sim ou não? Jonas, não, eu não vou não. Sabe por que ele falou que não ia? Porque havia uma mágoa territorial. Havia uma briga ali. Ele não queria arrependimento daquele povo. Ele queria o juízo. O profeta queria o juízo de Deus lá em Nínive. E aí ele vai para outro lado. Aí Deus vai lá, coloca ele na barriga de um peixe grande, né? Ali é a primeira manifestação, mostrando como que seria um submarino. E aí ele se arrepende na barriga do peixe. Realmente revela o que estava no seu coração. E aí Deus faz o peixe jogar ele para fora. Se foi vomitado, se foi o quê, eu não sei. Eu sei que jogou para fora. E ele para lá em Nínive. E ele começa a pregar. Deus vai trazer o juízo. Nas ruas, Deus vai trazer o juízo. Nínive, Deus vai trazer o juízo. Deus vai destruir essa nação. Deus vai fazer isso. No coração do Jonas, esse povo não vai arrepender não, esse povo é ruim. Conheço a natureza. Isso aí é flamenguista roxo. Está sempre querendo ver, né, o fracasso dos vascaínos. Isso aí, eu sei como que é isso aí. Torcendo para ir para a segunda divisão, terceira e quarta, por aí vai. Isso aí eu sei como que é essa raça. No coração de Jonas estava isso. Sabe o que aconteceu?
a justiça, a palavra de juízo veio, mas também junto com a justiça veio a manifestação do amor de Deus. Aquele povo se arrependeu, aquele povo se quebrantou, aquele povo voltou-se para o Senhor, até os animais entraram no jejum. O nível de arrependimento daquele povo, ao ponto de colocar até os seus animais para entrar num jejum de arrependimento. Aí Deus chama o profeta e diz assim: ô Jonas, é o seguinte, a sentença mudou. Vai lá e diz que eu vou trazer refrigério para eles. Jonas entrou em crise, foi para debaixo, foi murmurar. Foi mais ou menos que canhota, né? Reclamando por aí. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Precisamos conhecer o amor de Deus, porque quando nós conhecemos o amor de Deus, nós conseguimos perdoar mais. Nós conseguimos olhar a justiça de Deus como Deus olha a justiça. Quando você passa por alguém e ele está jogado na sarjeta, no chão, qual é o seu olhar para aquele homem, para aquela mulher? Eu me deparei esses dias com uma situação, irmãos, que eu falei assim: rapaz, agora o bicho pegou. O casalzinho estava... Irmão, mas eu nunca peguei uma briga de casal como eu peguei esses dias. Feio, mas feio mesmo. Estava com medo da mulher até me bater. E eu falei assim: gente, não tem jeito esse negócio não. Não tem como. O que vai fazer? E tentava orar e conversar, não havia diálogo. Deixando claro que não é no contexto de família de igreja, tá? Amém, irmãos? Porque senão tem gente aí falando assim: quem será? Quem era? Eita, será se era quem? Quem que será que era a mulher que quase bateu no pastor? Não, tem nada disso, irmão. Mas aí, irmãos, eu fiquei ali orando, como diz minha filha, orando em línguas. Orando em línguas e orando no Espírito. E aí a coisa deu uma aliviada. Para resumir a história, eu estou ali, abraçou o casal e orando por eles, para que essa graça, esse amor de Deus viesse sobre eles, sair daquele lugar com eles realmente ali resolvidos e com a vida para frente. A nossa justiça fala assim: merece. Tal. Essa é a nossa justiça. A justiça de Deus, ela é justa, mas ela não é implacável. Ela não é maldosa. Ela não é vingativa. Ela vem com o tempero do amor, da bondade, da misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Alguém aqui veio para Jesus pronto? Alguém aqui veio para Jesus pronto e falou assim: não, Jesus fez pegar o bolo, né, Riviane? Pegou o bolo, sou quase igual ao João Martins, sorri para tudo. Não. Nós viemos para Jesus, irmãos, os nossos pecados e delitos. E quando eu falei sobre a questão de o João Martins sorrir, não é crítica, tá, irmãos? Eu amo o João Martins. Mas como ele não é mimimi, então ele sabe que eu estou brincando. Porque tem gente, irmãos, que parece que vive chupando limão. Ele está de briga com todo mundo. Você olha para ele, toda hora que você olha para ele, ele está com a cara emburrada, brigando e coisa e tal. Tem gente que é melhor, resolvido. Mas, que nível de amor nós estamos vivendo de Deus? O profeta, ele profetiza e ele diz: vocês serão restaurados, vocês serão levantados. Eu me alegrarei em vocês, me exaltarei em vocês. É isso que o profeta está dizendo. Irmãos, eu e você não merecíamos, mas Deus foi ao nosso encontro. Deus foi ao seu encontro. E sabe o que Deus quer? Olhar para você e se alegrar em você. Alegrar com o quê? Com sua vida. Se alegrar com o quê? Com o perdão que você libera. Se alegrar com o quê? Com a prática da justiça, que você aprendeu a viver essa prática. Ele olhar para você e para mim e falar assim: ó, ele entendeu o que é meu amor.
o meu amor constrange. Por isso que a Bíblia diz: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você lá atrás. Para que Ele escolheu? Não é simplesmente para ficar aí, lá no céu, com o cabelinho enrolado, tocando harpa, e aquela coisa que às vezes não tem nada a ver de Bíblia. Irmãos, há uma eternidade que nos aguarda. Há uma promessa que vai se cumprir. Há uma justiça de Deus que será plena. Plena. Onde serão novos céus e nova terra. Onde habita a justiça, a paz e o amor. Onde o sol será o próprio Cristo. Não precisará do sol. É o que Apocalipse diz. Serão novos céus e nova terra. E aí, irmãos, eu preciso encerrar essa mensagem perguntando para você: você tem vivenciado esse amor de Deus? Você tem experimentado este amor de Deus? Você tem manifestado este amor de Deus onde você tem chegado? Porque nós somos campeões em apontar defeitos. Nós somos campeões em mostrar os erros. Mas nós precisamos ser mais que vencedores, mais que campeões, em manifestar a graça, a misericórdia, a justiça e a bondade de Deus. Eu fico pensando, irmãos, naquele momento em que todos nós, Roberto, chegarmos diante de Deus e vamos apresentar diante dele, todos nós. E ele vai dizer assim: servo bom e fiel, pode entrar. Pode entrar para o meu gozo, porque eu estabeleci princípios, eu manifestei o meu amor, e você pode entrar e vivenciar tudo aquilo que está preparado para você. Irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: se a sua esperança, se a sua alegria está apenas nessa vida, você é o homem mais miserável da terra. Há algo muito superior que aguarda a mim e a você. Por isso que eu disse que quando nós nos reunimos aqui, irmãos, há algo diferente. Porque aqui você sente, alguém aqui sentiu a presença de Deus no seu ser hoje aqui à noite? Sentiu? Você sentiu? Irmãos, isso é gota. Isso é apenas uma gota do que vai ser a revelação plena dele, da presença dele. Então, irmãos, viva intensamente para Deus hoje. Deixe essa justiça de Deus alcançar você. Viva debaixo dessa justiça de Deus que vai te ensinar a ser um homem mais justo, mais humano. Olhar com um olhar mais de amor. O nosso problema, irmãos, é porque nós tiramos os olhos do autor e consumador da nossa fé. E aí começamos a julgar com a nossa justiça e não com a justiça de Deus. Mas Deus trouxe a mim e a você nessa noite para que nós saiamos daqui com uma mentalidade, um coração diferente, e falar assim: eu preciso manifestar mais amor de Deus. Irmãos, quantas vezes pessoas entram nessa igreja e elas não recebem o amor que você recebeu? Porque talvez você se ache mais espiritual. Eu estava num lugar ontem, na casa de uma família, e eu disse assim: eu tenho tanta saudade de um amigo meu, e eu passei o luto por esse irmão, porque esse irmão, ele era diferenciado em manifestar amor, que era o irmão baiano. Eu fiquei 1 ano dormindo na casa do baiano. Dormia lá na sala dele, no colchãozinho. Lohane e Luciana eram... Lohane ainda continuou pequena, era mais pequena. Eles dormiam lá no quarto, eu dormia lá na sala. Irmãos, mas eu sou tão grato pela vida da Rosângela. Briguei com ela hoje. Ela deve estar para lá, não estou vendo ela aqui. Briguei com ela hoje, falei assim: pai, como é que você entra aqui na igreja, tal, vai para cá, para lá e não vai me cumprimentar?
não mandou mensagem no meu aniversário. Chega aqui e vira... Irmã, fala aí, qual foi o pecado? Diga logo. Porque quando está fugindo do pastor, ou pecou, ou está com raiva do pastor. Não é, Rafael? Não é você que é advogado? Não é? O camarada está fugindo, é alguma coisa que tem. Não, pastor, não foi isso não. Mas, irmãos, o baiano chegava naquela porta ali, ele ficava lá naquela entrada. Pode ser o camarada estava fedendo, como o Alaécio chegou aqui nessa igreja, fedendo. O baiano ia lá, vem cá, irmão, você é resolvido, graças a Deus, pastor crossfiteiro. Assim como com o João, você sorri para todo mundo, né? O baiano chegava lá e ele fazia assim. E ele apertava, e ele tinha a barriga assim, né? E coisa e tal, e ele puxava a gente. E ele, oh meu irmão. Irmãos, até hoje, eu sinto saudade do baiano. Não era um homem perfeito, mas ele vivenciou esse amor manifesto de Deus, porque ele estava jogado lá na sarjeta. Quem Paulo sabe, outras pessoas sabem. Como era o baiano? Jesus foi lá e alcançou ele com sua graça, com seu amor, com a sua salvação. O levantou. E quantas vidas estão aqui pelo um abraço do baiano? Você já parou para pensar quantas vidas gostariam de receber um abraço que você sabe dar? Que você sabe conversar? Eu quando vi o testemunho que João colocou no Instagram do Movimento Empreendedores do Reino, aquilo enche meu coração, porque o Movimento Empreendedores do Reino não foi para ser um lugar coachiano, nunca teve a intenção de ser e nunca vai ser um lugar para coach, não é nada disso. É um lugar de mentoria, é um lugar de dar novas opções, de treinamento, de oportunidade, de fazer a pessoa sonhar, levantar a pessoa, de ser uma ferramenta para alcançar aquele que não vem para a igreja. Há 2 anos atrás eu conversei isso com o Edinho, não foi com o Edinho? Lá na fazenda eu conversava com o Edinho. Edinho, eu tenho um sonho de ter um ministério desse jeito, para a gente treinar nosso pessoal. E aí eu vi um testemunho e falei assim, olha que maravilha. Antes de o João colocar o negócio, o Messias me ligou, me passou uma mensagem, falando do que aconteceu com eles lá do Taekwondo. Segunda-feira, no Dia dos Empreendedores, você vai ouvir o testemunho dele. E eu estou falando só disso. Mas talvez eu possa falar também do Abilênio, que recebeu a oferta esse mês, que a gente manda para ele, e ele falou assim, pastor, o senhor não sabe como que essa oferta faz diferença para mim aqui. Mas eu posso falar também daquela pessoa que quando a gente sai e vai entregar a cesta do Hope Mais, e a pessoa às vezes ela está ali ligando para a pastora Íria, dizendo, pastora, você pode trazer hoje aqui? Porque é o alimento que ela vai ter durante aquele mês. Mas eu também posso falar, irmãos, do Hope, que quando o pessoal vai lá levar, né, João Paulo? Quando vai levar lá a sopa e as verduras, as crianças fazem fila e fica tudo aleluiada. Mas eu posso falar também da justiça e do amor de um pequeno grupo, que onde está todo mundo ali, ninguém se sente melhor do que ninguém. Todo mundo se abraça, todo mundo ora, todo mundo, sabe, está junto. É um tempo que Deus está dando às pessoas a se converterem, a voltar os seus corações para Deus. Mas para isso, irmãos, Ele quer usar o meu braço e o seu. Ele quer usar a minha vida e a sua. Não é tempo de nós ficarmos com picuinha. É tempo de nós exercermos, trazermos sobre a terra o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Porque onde que o reino de Deus chega, irmãos, milagres acontecem. Milagres acontecem. Nós não estamos aqui apenas para ouvir uma mensagem bonita. Até porque muitas vezes a mensagem não é muito agradável, é para desconfortar mesmo a gente. É para tirar a gente do conforto. É para nos sacudir. Porque, irmãos, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei o que Deus faz na minha vida diariamente. Eu sei.
Homem nenhum conseguiria fazer isso. Ser humano nenhum conseguiria fazer isso. E isso é totalmente fruto do amor de Deus. Quem você pode abençoar hoje? A quem você pode manifestar a justiça de Deus? Porque a justiça de Deus está sendo clamada aí na fora. Com tanta injustiça que nós estamos vendo, quem vai manifestar a justiça de Deus a essa cidade, a esse estado, na nossa nação e nas nações? Quem? Quem? Quem vai se colocar de pé nesse tempo e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me para o louvor da sua glória. Senhor, usa minhas mãos, usa os meus recursos, usa a minha capacidade. Porque ninguém aqui, irmãos, ninguém é descartado. Nós somos chamados, escolhidos, salvos por Deus para viver um propósito de manifestar o reino de Deus. Se coloque de pé, por favor. Eu quero ser, Senhor amado,